Bom dia, crianças! Eu sou a tia Vivi e a aula de hoje é o encerramento da historinha de Sansão. É isso aí, crianças! Vamos encerrar a historinha de Sansão. Então, para começar o nosso dia, vamos fazer uma oração? Vamos todos fechar os nossos olhos e falar com o nosso Deus. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui reunidos nesta manhã, meu Pai, para te exaltar, bendizer o teu santo nome, aprender mais da tua palavra, aproximar mais de ti, Senhor. E somos gratos, Senhor Deus, por este dia, Pai, porque o Senhor está conosco, já podemos sentir a tua presença neste dia, Senhor. Queremos te agradecer porque o Senhor tem guardado cada família, cada criança, Senhor. O Senhor tem nos livrado, Senhor, e nos abençoado. Somos muito gratos, meu Pai. Pedimos que a tua presença esteja conosco nesta manhã e que o Senhor venha falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, crianças, para a nossa historinha? E alguém aí de casa sabe aonde que está a nossa historinha? Ela está na Bíblia, que é a palavra de Deus. E para você que quer acompanhar aí de casa, ela está em Juízes, capítulo 16, do versículo 27 ao 31. Então vamos lá para a nossa historinha? O tema da nossa aula é Sansão faz cair o templo de Dagon, parte 2. E é o encerramento da historinha de Sansão. Será, criança, que Deus cumpriu o seu propósito na vida de Sansão? É o que vamos descobrir. Então vamos lá? Quem é que se lembra aí da aula passada? Sansão, ele foi preso. Na aula retrasada, o que foi que aconteceu? Sansão revelou o grande segredo para Dalila, um segredo que ele não poderia ter falado, que ele tinha um compromisso com o Senhor, que ele era nazireu de nascença e que ele não podia cortar os cabelos. Ele contou para Dalila. E ela fez o quê? Cortou os cabelos de Sansão e entregou ele na mão dos filisteus, criança. E na aula passada, ele foi preso pelos filisteus e ele estava no templo de Dagon, lá onde estava reunido, crianças, mais de 3.000 homens. Tinha muitas pessoas lá, muitos homens, muitas mulheres. E sabe o que é mais, crianças? Estava todos os príncipes dos filisteus. Eles estavam lá, crianças, zombando de Sansão. Vê se pode uma coisa dessa. Estavam zombando de Sansão. E aí, o que foi que aconteceu? Sansão, ele fez uma oração de coração, crianças. Ele fez uma última oração ao Senhor. Ele falou com Deus. E Sansão disse ao Senhor: Senhor, lembra-te de mim e me dá força só mais esta vez. Ó Senhor, para que eu possa me vingar dos filisteus pelos meus dois olhos. Pelos meus dois olhos. E o que será que aconteceu, crianças? Vocês acham que Deus ouviu a oração de Sansão? Pois é, crianças. Deus ouviu a oração de Sansão. E Sansão estava entre as duas colunas onde sustentava toda aquela casa onde eles estavam reunidos. E Sansão, sabe o que ele fez, crianças? Ele abraçou as duas colunas que sustentava, crianças, aquela casa. E não deu tempo de ninguém correr. E ele fez o quê? Ele derrubou aquela casa e todos que estavam lá, crianças, morreram. Todos que estavam lá debaixo veio a morrer. Só que, crianças, depois que isso tudo aconteceu,
os familiares de Sansão, mas o povo de Sansão foram lá e resgataram o corpo de Sansão e eles levaram o corpo de Sansão, viu, crianças? Para ser enterrado lá no mesmo lugar onde estava enterrado, onde estava o sepulcro de Manoá. Manoá era o pai de Sansão, viu, crianças? Ele foi enterrado, então, lá no mesmo lugar, que ficava entre Zorá e Estaol. Lá ficava o sepulcro de Manoá. E ele foi enterrado lá, viu, crianças? Que história, viu, crianças? Que história foi essa? E aí? Deus cumpriu o propósito dele? E então, crianças, vamos aprender? Vamos aprender hoje que Deus, ele cumpre o propósito dele, viu, crianças? Independente do que a gente faz. O que foi que Sansão fez? Ele tinha o voto de Nazireu. E o voto dele era de nascença. E ele descumpriu a vontade de Deus várias vezes. Várias vezes ele cometeu vários pecados, vários erros no decorrer da vida dele. Sansão, eu acho que às vezes Sansão pensava assim, que mesmo ele fazendo as coisas erradas, que Deus estaria com ele, que Deus ouviria ele sempre e atenderia a ele. Crianças, só que não é assim que funciona. Deixa eu explicar uma coisa para vocês que é muito importante. Que existe uma grande diferença. Existe a diferença entre você estar no caminho certo, estar debaixo do propósito do Senhor e no meio desse caminho você cometeu uma falha. Você cometeu um erro. E você comete aquele erro e o que acontece? Você se arrepende de coração, você ora, entrega ao Senhor e na sua caminhada você vai fazer o quê? Você vai tentar evitar de que aquilo aconteça novamente. Você vai se esforçar para que aquilo não aconteça novamente. Isso sim agrada ao coração do Senhor. Agora, Sansão, o que foi que Sansão fez? Sansão, ele cometia vários erros, ele sabia que não agradava ao Senhor, ele sabia que ele não podia fazer aquilo, e ele fazia. E cada vez que ele fazia aquilo, o Espírito de Deus se afastava dele. Então ele perdia a presença do Senhor. E quando Deus se afasta da gente, o que acontece com a gente? Coisas ruins acontecem, crianças. Muitas coisas ruins aconteceram na vida de Sansão porque ele se afastava de Deus. Então, quando a gente se afasta de Deus, coisas ruins podem acontecer. A gente estando no caminho certo, coisas ruins acontecem, só que a diferença é que quando você está no caminho certo e acontece alguma coisa ruim, você tem Deus. Você tem Deus para clamar. Você tem o seu Deus para te proteger. Você tem o seu Deus para te livrar. Entendeu? Para te dar saúde, para te dar um milagre, para te salvar. Agora, quando você está no caminho errado e as coisas ruins acontecem, você vai pedir ajuda para quem? Se você não tiver Deus. Se você não está debaixo da vontade de Deus. Então, crianças, a gente tem que agradar a Deus. Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a palavra nos ensina. Que a gente tem que fazer como da maneira que agrade ao coração de Deus. A gente tem que seguir os passos de Jesus. O que é seguir os passos de Jesus? É fazer as coisas da maneira que agrade a Ele. É isso. Então Deus nos ensina nesta manhã, crianças, que a gente deve estar debaixo do propósito do Senhor. E Deus, Ele cumpre o propósito dele. Vocês viram tanto de coisas que aconteceu? Tanto de coisas horríveis que aconteceu? Mas Deus cumpriu o seu propósito. Qual era o propósito de Deus? Lá na primeira historinha de Sansão, o propósito de Deus era livrar o povo de Israel da servidão dos filisteus. Este era o propósito do Senhor. E Ele cumpriu. Aconteça o que acontecer, Deus, Ele cumpre o seu propósito.
Teve muitas maldições na vida de Sansão, muita perseguição na vida de Sansão, muitas coisas ruins, por conta de ele começar a querer ir para o caminho que não agradava o coração de Deus. Aconteceu muitas coisas ruins, mas nada pode impedir o agir de Deus. Entendeu, crianças? Nada neste mundo, nada, nem o inimigo tem a capacidade de impedir o propósito do Senhor em nossas vidas. E aí, crianças, vocês gostaram dessa historinha? Porque eu gostei muito de aprender que Deus, Ele honra a sua palavra e Ele cumpre o seu propósito. Então, crianças, até a próxima aula. Tchau!